Vamos ler então o Reinaldão Azevedo, vamos ver o que ele falou aqui a respeito da privatização da Sabesp. Vamos ver aqui. Sabesp, texto votado é ilegal ou a polícia aparece mais do que o próprio Tarcísio de Freitas? Quem diria, hein, Reinaldão? Você que era um defensor dos tucanos, hoje você tá mais petista que eu, meu querido. Muito bom a gente ver o posicionamento do Reinaldo na imprensa corporativa, gente, que canalhamente vai apoiar o Tarcísio de Freitas. Ó a polícia lá dentro da Lesp. Polícia e manifestantes entram em choque na Lesp em votação sobre a venda do controle da Sabesp. Enquanto isso, Tarcísio estava em Brasília exaltando as glórias de Bolsonaro, gente. Só pra gente poder acompanhar. Projeto de lei que permite ao governo do estado de São Paulo vender o controle da Sabesp foi aprovado pela Assembleia Legislativa por 62 votos. Havia 94 deputados estaduais, a oposição se ausentou, houve pancadaria. Espera só um pouquinho. Houve pancadaria, cacetete e gás de pimenta. A PM forneceu fotos muito eloquentes para as campanhas eleitorais à prefeitura da capital do ano que vem, principalmente a de Guilherme Boulos, explicitamente contrário à privatização. Tabata Amaral não é simpática e pede mais debate. E o prefeito Ricardo Nunes do MDB? Bem, ele é favorável se for coisa boa e contrário se for ruim. Não me diga, né? O Nunes é um covarde, né? Ilegal. Em todo canto se fala de uma vitória do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. 62 em 94 é um placar bastante convincente. Ocorre que a conclusão do processo está distante ainda. Cumpre de saída fazer uma observação. Por isso que não privatizou até agora, gente. Privatização é um processo longo. Cumpre de saída fazer uma observação, acompanhada de uma curiosidade. O instrumento adotado é escancaradamente ilegal porque fere a Constituição de São Paulo. O parágrafo 2º do artigo 216 é de uma clareza solar e definitiva. O Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente administração dos serviços de saneamento básico prestados por concessionária sob o seu controle acionário. Mas a Constituição do Estado não pode ser mudada? Pode. A exemplo da federal tem que ser por intermédio da proposta de emenda à Constituição, a PEC estadual, que também está disciplinada na Carta Paulista, no artigo 22, parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. O que a Assembleia aprovou nesta quarta foi um projeto de lei. Fosse uma PEC, teria passado do mesmo jeito, por seriam necessários 57 adesões. No caso, em 2 votações. Ocorre que o governo ficou com medo de escolher a emenda, porque julgava ter 50 apoios apenas. De toda sorte, independentemente do placar, a ilegalidade do procedimento é inquestionável. O plano prevê que o Estado mantenha a voz ativa na companhia por intermédio de uma Golden Share, uma ação preferencial que confere poder de veto em decisões específicas. Não basta. A Constituição estadual fala em controle acionário. É pra já? Não, está longe ainda. Se a justiça não anular o procedimento, e tem que fazê-lo se cumprir o que está na Constituição estadual, que se retome, se quiserem, o procedimento por intermédio de uma PEC. A próxima etapa é o crivo da Câmara de Vereadores da capital. É preciso mudar uma lei segundo a qual a mudança da composição acionária obriga o município a assumir os serviços prestados pela companhia. Caso isso acontecesse, Tarcísio não conseguiria vender nenhum trinco de porta. A cidade responde por 44,5% do faturamento da empresa, que atua em 374 outras cidades. O governador diz que vai conversar com todos os prefeitos. Já não deveria tê-lo feito? Tá fazendo de qualquer jeito, né, Tarcísio? Fazendo daquele jeito bem zoado. Define a Lei Municipal 14.934, de 18 de junho de 2009. Diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários, inclusive convênio de cooperação e contrato de programa com o Estado de São Paulo, com a finalidade
de regulamentar o oferecimento compartilhado do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do município de São Paulo, bem como assegurar a sua prestação pela Sabesp pelo prazo de 30 anos, prorrogável por igual período. Artigo 2º, os ajustes que vierem a ser celebrados pelo Poder Executivo com base na autorização constante do caput do artigo 1º serão automaticamente extintos se o Estado vier a transferir o controle acionário da Sabesp à iniciativa privada. Se os vereadores, pois, não mudarem a lei 14.934, se a Justiça não tornar sem efeito o texto aprovado nesta quarta e se Tarcísio insistir ainda assim, sabem o que acontecerá? Nada. É isso aí, tem um imbróglio aí no meio do caminho. Porradaria e quimera. Deputados estaduais e o governador não estarão submetidos ao escrutínio popular daqui a 10 meses. Prefeitos e vereadores, sim. A maioria da população é contrária à privatização. E a cidade vem uma experiência muito ruim com a Enel, a concessionária de energia. Os que foram à Assembleia protestar naquela quarta certamente passaram dos limites da expressão de uma contrariedade. Tentaram derrubar um vidro que separa o plenário e as galerias. Eu nunca vi, no entanto, cacetete e gás de pimenta contarem a favor de governante de turno, especialmente quando o pau come num espaço fechado destinado justamente à representação popular. A coreografia combina com a fama e a fachada de durão que Tarcísio gosta de imprimir à sua performance, ainda que a PM tenha atuado com autorização do presidente da Assembleia, André de Prado, do PL. Ocorre que nem São Paulo o governador estava, preferiu participar de uma frente parlamentar em favor das escolas cívico-militares em Brasília, em solenidade comandada por Jair Messias Bolsonaro. Discursou: a gente olha aqui para os alunos das escolas cívico-militares e vê que a gente está diante de um novo Bolsonaro lá na frente. Os alunos têm uma grande oportunidade, como é bom ter um momento de amor à pátria, ter disciplina, boa formação que vai fazer a diferença. Enquanto rolava a porradaria no seu estado, Tarcísio via as fantasmagorias em Brasília. Eram projeções mentais, os estudantes, obviamente, não tinham nada a ver com aquele delírio. A história de que passar as ações nos cobres é parte do programa que ganhou a eleição é conversa mole. De fato, ele chegou a defender a tese quando candidato, mas depois recuou ao perceber a resistência do eleitorado. As 43 páginas do seu programa de governo não tocam no assunto da Sabesp. Vitorioso, transformou a coisa em obsessão e vitrine de gestão. A questão é saber, vitrine aos olhos de quem? Talvez dos caras que vão comprar a empresa, né? Isso aí, pra isso realmente funciona. Diga-se o que quiser do projeto, pelo menos tenha sido exaustivamente debatido em 11 meses. Trata-se de uma empresa de economia mista eficiente que teve um lucro de 3,1 bilhões no ano passado, que representou um crescimento de 35,4% na comparação com o ano anterior. O Estado detém 50,3% das ações, com a venda pretende conservar entre 15% e 30%, que convenham, está mais para uma vaga noção do que para um plano claro. Há outras promessas um tanto mirabolantes para uma suposta e futura redução da tarifa. Ainda voltarei a esse assunto. Estatismo ou privatismo, como ismos viciosos, não me interessam. Empresas têm que ser eficientes num caso ou em outro. As projeções sobre ganhos que adviriam com a venda das ações me parecem, até agora, integrar o segundo ismo. Trata-se de um proselitismo vertido em linguagem técnica. O arranjo prevê até a criação de um fundo constituído do que for arrecadado com a venda das ações, para garantir, se necessário, preços mais baixos no futuro. Fica com a cara de quimera. Usar-se-ia, então, na prática, dinheiro público para financiar uma empresa privada? E aí o Reinaldão encerra, né? É visível que Tarcísio vê uma operação Sabesp como uma espécie de passaporte para 2026. Não duvido que isso credencie... Opa, deixa eu ver aqui uma coisa. Que isso credencie, sim, junto a setores da elite que teriam, então, nele, o seu privatista de estimação. Coisa que Bolsonaro efetivamente nunca foi. É o mesmo governador que está colado ao agro, promovendo uma reforma agrária às avessas, que consiste em distribuir terra para quem já tem terra.
Ainda que a justiça faça a coisa certa e obrigue o governador a apelar uma emenda de Constituição do Estado para lograr o seu intento, já se viu que ele dispõe de votos para tanto na Assembleia. O que começa agora é o confronto entre as famosas narrativas. Acho sempre ruim quando a polícia aparece mais do que o político. E isso tem sido frequente em São Paulo. No caso da legalidade da operação, a palavra está com a justiça. E no caso do porrete e o gás de pimenta, a razão está com o eleitor. Eu tô muito feliz do Reinaldo ter mudado de posições assim tão grande. Ele continua um pouco conservador na questão das manifestações populares. Mas é isso, gente. O Tarcísio quer empurrar um troço, um emaranhado aí com essa privatização forçada.